Envelhecimento da população brasileira aumenta a demanda pelos cuidadores de idosos. Em 10 anos, profissão cresceu mais de 500% no país e busca pela formação também é grande na região. Um dia depois de ser preso em operação da Polícia Federal, gerente do INSS de São José dos Campos é afastado do cargo. Segundo investigações, servidor comandava esquema de fraude de benefícios previdenciários. Prejuízo aos cofres públicos chegou a quase R$1 milhão. Prefeitura de Pindamonhangaba anuncia a suspensão temporária de concurso público realizado no fim de semana para preencher 170 vagas e que foi alvo de inúmeras reclamações. Denúncias também são apuradas pela Polícia Civil e Ministério Público. Tragédia em Jacareí. Homem de 61 anos mata a companheira com golpes de machado e comete suicídio logo após o crime. Segundo a polícia, a motivação seria passional e estaria relatada em uma carta deixada pelo suspeito. Iniciativa pioneira em defesa do meio ambiente. Empresa da região, líder mundial na fabricação de celulose, lança linha de papel para a produção de copos e canudos 100% biodegradáveis. Terça-feira, 6 de agosto. As notícias da região você acompanha a partir de agora no Band Cidade, segunda edição. Olá, muito boa noite. O Brasil está envelhecendo e a presença de pessoas com mais de 60 anos é cada vez maior. Nos últimos 5 anos, a população idosa cresceu cerca de 18%. E de acordo com a ONU, o número deve triplicar até 2050. Diante desses números, a profissão de cuidador de idoso também está em ritmo acelerado. Em uma década, aumenta em mais de 500% a procura para quem deseja se especializar nessa área. Depois de mais de 2 décadas dedicadas à indústria, o Fabrício migrou para a área da saúde. Há 2 anos, ele se formou no curso de cuidador de idosos e, percebendo as demandas da nova profissão, decidiu se especializar no assunto e agora está matriculado no curso de enfermagem. Após eu fazer o curso de cuidador de idosos, automaticamente entrei no mercado de trabalho e eu tive que procurar uma especialização no curso de cuidador, outros cursos livres. Hoje faço técnico em enfermagem para poder ampliar meu leque de atuação. O mercado de cuidador de idosos ele é grande, mas grande para quem procurar uma especialização, para quem se preparar. A profissão de cuidador de idosos foi uma das que mais cresceu nos últimos 12 anos no Brasil, segundo dados da Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia. O número de profissionais saltou de pouco mais de 5.200 em 2007 para mais de 34 mil em 2018, aumento de 547%. Só no Senac Taubaté, a procura por cursos na área da saúde e enfermagem aumentou 40% nos últimos 5 anos. Acho que muito importante a gente validar é o amor que esse cuidador precisa ter com o seu público. Então, a pessoa identificando que realmente gostaria de ter um cuidado diferenciado com os idosos, já é a primeira aptidão para vir fazer o curso. Porque nós vamos desenvolver, então nós vamos capacitar esse aluno interessado para os verdadeiros cuidados ao idoso. Reflexo do aumento da população idosa, que cresceu em média 18% nos últimos 5 anos. Em 2012, o número de brasileiros com 60 anos ou mais era de pouco mais de 25 milhões. As mulheres são maioria nesse grupo, representam 56% dos idosos do país. Segundo a Organização das Nações Unidas, o número de pessoas com 80 anos ou mais deverá triplicar até 2050, passando de 137 milhões em 2017 para 425 milhões em 2050. Até 2100, esse número chegará a 909 milhões, quase 7 vezes a taxa registrada em 2017. A população brasileira manteve o índice de envelhecimento, chegando à marca dos 30 milhões em 2017, um número que deve subir 3% ao ano, de acordo com a pesquisa do IBGE. Por isso, em muitos casos, a figura do cuidador do idoso se torna essencial para que esse grupo da população continue desfrutando da vida sem correr os riscos decorrentes dessa fase.
Nessa instituição de longa permanência em Taubaté, vivem hoje 94 idosos. E esse número aumenta a cada ano. Há 2 anos eram 86. Por isso, por aqui também cresceu a demanda por cuidadores. A Isabel é uma das 27 profissionais que há 20 anos realiza esse trabalho de zelar pela saúde e segurança dos residentes da casa. A gente tem que estar sempre acompanhando, segurando pela mão, né? Para levar até a cama, da cama ao banheiro. Alimentar, tem que estar alimentando. Muitos deles precisam de ajuda. Gosto muito do que faço. E com tanta dedicação, é claro que eles reconhecem o carinho. Eu falo para elas, vocês têm que ter muita paciência de aguentar a gente. Porque tem dia que a gente tá mal-humorada, sabe? Tá querendo sair voando, mas não pode. Então, elas dão uma atenção joia pra gente. É um trabalho gratificante, né? Porque aqui é a mesma coisa que a gente tivesse em família, né? Porque são todas umas gracinhas. 14 milhões de reais. Esse poderia ser o prejuízo para os cofres públicos do esquema desarticulado pela Polícia Federal na agência do INSS de São José dos Campos para fraudar benefícios previdenciários. Um dos 3 presos na operação, o gerente da unidade, teve o seu afastamento publicado hoje no Diário Oficial da União. Nesta terça-feira, a agência do INSS de São José dos Campos funcionou normalmente. Muita gente que procurou o serviço durante o dia ficou revoltada com a prisão do gerente da unidade que aconteceu na tarde de ontem. Principalmente aqueles que sabem a burocracia que é para começar a receber algum benefício. Você está no Brasil, é fácil acreditar, né? Que acreditar que tem corrupção, que tem roubalheira, que tem... É fácil, tem má gestão. Prima minha que tem idade para aposentar não conseguiu. Um parente meu morreu, trabalhou mais de 30 anos de motorista para aposentar, não conseguiu. Eu sinto triste, muito triste, né? Poxa, eu estou recebendo pouquinho, mas estou recebendo. E esses que não estão recebendo? O gerente da unidade é acusado de comandar um esquema de fraudes em benefícios previdenciários. A Polícia Federal identificou que o funcionário público alterava dados do sistema, criando aposentadorias e auxílios-doença falsos para serem pagos a pessoas que não têm direito a esses benefícios. Ou seja, com o auxílio de um servidor do próprio INSS aqui de São José dos Campos, que era o chefe da agência, eles inseriam dados falsos no sistema de informática, criavam benefícios, chegavam a gerar valores atrasados desses benefícios e os outros membros da organização criminosa realizavam os saques. A investigação teve início em junho, quando um idoso foi preso em flagrante ao tentar fazer o saque da aposentadoria usando um documento falso. A partir daí, a Polícia Federal descobriu que a fraude começava aqui, dentro da agência do INSS. Hoje, o Diário Oficial da União publicou uma portaria que dispensa o funcionário público da agência. Com essas fraudes, a estimativa da Polícia Federal é que o prejuízo aos cofres públicos ultrapasse os R$900 mil. A estimativa, caso essa fraude não fosse descoberta, é que o prejuízo para os cofres públicos chegasse a R$14 milhões. As pessoas em nome das quais foram gerados os benefícios previdenciários serão alvo de investigação. Em princípio, 27 pessoas. Ao todo, foram cumpridos 8 mandados de busca e apreensão e, além do gerente da agência, outros 2 homens que eram beneficiados com os auxílios falsos foram presos. Um é morador de São José dos Campos e o outro foi encontrado no Rio de Janeiro. Eles vão responder pelos crimes de organização criminosa, estelionato previdenciário e inserção de dados falsos em sistema de informações. Após o governo federal anunciar ontem à noite um oficial da Força Aérea para comandar interinamente o INPE até a nomeação do novo diretor, o presidente Jair Bolsonaro voltou hoje a criticar os dados fornecidos pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais sobre o desmatamento na Amazônia. A declaração ocorreu durante um evento da FenaBrave realizado em São Paulo. Bolsonaro voltou a questionar a veracidade das estatísticas. Isso é uma péssima propaganda do Brasil lá fora. Quando se fala que nós estamos desmatando, onde dados imprecisos são divulgados, e quando um número, caso fosse verdadeiro, absurdo como aquele que eu já desmatei, mais 88% da Amazônia, eu sou o capitão Motosserra, irmão do general Custer. Divulga isso, é péssimo para a gente.
Já ontem à noite, o governo federal anunciou o coronel Darkton Policarpo Damião para comandar interinamente o INPE até a nomeação do novo diretor. Ele é formado em Ciências Aeronáuticas na Academia da Força Aérea, tem MBA em Gestão Empreendedora pelo ITA, mestrado em Sensoriamento Remoto pelo INPE e doutorado em Desenvolvimento Sustentável pela Universidade de Brasília. Sua tese, inclusive, é sobre o desmatamento da Amazônia. A troca na direção do INPE acontece após uma polêmica envolvendo os dados sobre o desmatamento da floresta. Dados do DETER, Sistema do INPE de Detecção de Desmatamento em Tempo Real, apontaram um aumento de quase 90% no desmatamento da Amazônia no mês de junho. Na ocasião, a informação foi alvo de críticas do presidente Jair Bolsonaro. Uma situação muito difícil em termos de confiança, etc., pelo fato dele ter conversado diretamente com o presidente e discutido, vamos dizer assim, com o presidente. O assunto poderia ter sido resolvido através aqui do Ministério, mas o fato é que não vamos discutir o que podia ser feito no passado. O fato é que aconteceu isso, a situação ficou complexa, né? O Galvão mesmo se sentiu bastante desconfortável com a situação de permanecer no Instituto e então nós estamos no processo da substituição do diretor do INPE. O diretor interino do INPE fica até a posse do diretor oficial, que será escolhido pelo governo federal a partir de uma lista tríplice elaborada por um comitê com representantes da comunidade científica. No próximo bloco do Band Cidade, mulher é morta com golpes de machado pelo marido em Jacareí. Suspeito se matou logo após o crime. E ainda, em uma iniciativa pioneira, empresa da região lança linha de papel para a produção de copos e canudos 100% biodegradáveis. Agora, 7h01.